crianças do Chácara Kids, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem animados, porque o ano está acabando! Chegamos no mês de novembro! Isso mesmo! E esse ano a gente viveu tanta coisa diferente, a gente aprendeu muita coisa, a gente experimentou um novo jeito de assistir às aulas, inclusive de assistir às aulas aqui do Chácara Kids, não é verdade? E a gente passou esse ano estudando sobre Jesus, sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E esse mês nós vamos continuar aprendendo sobre um tema muito importante: determinação. Determinação é decidir que você vai terminar aquilo que você começou. Às vezes não é muito simples, né? Mas hoje a gente vai começar a entender o que Deus tem para nossa vida. Que Ele não quer que a gente desanime, que a gente desista, que a gente pare pela metade o que a gente começou, mas que a gente siga em frente, porque Ele está conosco todos os dias. Isso aí. Sabe, como eu falei para vocês, Jesus viveu entre os discípulos e os discípulos, vocês se lembram? Eles viram muitas coisas acontecerem com Jesus. Eles viram, inclusive, quando Jesus morreu, mas quando Jesus ressuscitou, tornou a viver. Isso mesmo. E eles, então, estavam tão alegres com aquele milagre. Jesus não tinha ficado morto, Jesus tinha ressuscitado. Eles ficaram muito animados e pensando: uau, é agora que Jesus vai se tornar rei de tudo. É agora que Ele vai tornar o reino de Deus aqui na terra. Eles estavam achando que Jesus ia fazer um reino de verdade aqui, se tornar rei e destruir os inimigos. Eles tinham isso na cabeça. E quando Jesus chamou eles para apresentar o plano de ação, os discípulos estavam, muito animados. O que Jesus ia fazer? Como seria isso? Quando a gente fala de um plano de ação, a gente pode pensar em algumas perguntas. Quem vai cumprir este plano? Quando esse plano será executado? O que vai ser esse plano? E também a gente pode perguntar: onde a gente vai fazer esse plano? E por fim, como que a gente vai executar o plano? E era isso, essas perguntinhas estavam borbulhando na cabeça dos discípulos. E Jesus, então, começou falando com eles. Eu vou abrir a Bíblia lá, vocês podem acompanhar. Lá em Mateus, capítulo 28. Eu vou ler os versículos 18 até o 20. Então, Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Uau! Primeira pergunta: quem vai executar esse plano de ação? Quem? Jesus olhou para os discípulos e disse: portanto, vão. Não era os anjos, não eram seres diferentes que iam fazer esse plano de ação. Jesus olhou para aqueles homens, para os seus discípulos e falou: vão, vocês vão fazer este plano de ação. Os discípulos devem ter ficado um pouco assustados. Mas Jesus, o senhor sabe, né? O senhor conviveu com a gente
Não é assim? Muito capaz, né? Mas Jesus estava dando a eles esse plano de ação. E o que Jesus tinha falado? Vão e preguem e batizem e falem. Olha, sobre o quê? Sobre o que aconteceu com Jesus. Que ele morreu numa cruz, que ele ressuscitou. Vão e batizem as pessoas e ensinem as pessoas e tornem as outras pessoas discípulos de Jesus, assim como vocês. Uau, já respondemos 2 perguntas. Quem vai fazer? Vocês. O que vocês vão fazer? Falar sobre Jesus. Uau! Agora eu vou ler um outro texto para vocês, que também é desse dia, quando Jesus subiu numa colina, e ele já estava se despedindo dos seus discípulos. E ele continuou. Olha o que ele falou para eles. Lá em Atos, capítulo 1, versículos de 7 até o 9. Então, Jesus respondeu para eles: não compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Aqui a gente tem mais 2 respostas do plano de ação de Jesus. Olha, quando? Quando vai ser isso? Jesus explicou para eles: olha, vocês não sabem a data ou momento, mas quando descer sobre vocês o Espírito Santo, deixa eu arrumar aqui meu cartaz. O Espírito Santo, sabe, nessa hora, quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão começar a pregar sobre o Evangelho. Uau, esse plano de ação não era fácil. Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo, não é verdade? E Jesus ainda completou o plano de ação. Onde vocês vão fazer isso? Aí tá a parte bem difícil também, tia. Jesus falou para eles: em Jerusalém, que era a cidade que eles moravam, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Uau! Não era nada fácil esse plano de ação que Jesus tinha passado para os discípulos. Quem? Vocês, discípulos, vão fazer? O quê? Vocês vão falar sobre mim, sobre como eu amo as pessoas e como eu quero ser amigo delas e o que eu fiz para salvar as pessoas. Quando? Quando descer o Espírito Santo. Onde? Até os confins da terra. Era um plano de ação, missão impossível, não é mesmo? Mas os discípulos não desanimaram, não desistiram, nem falaram assim: ah, Jesus, essa missão que o Senhor nos deu é muito difícil. Não. Eles ficaram em Jerusalém esperando o momento. E quando o Espírito Santo desceu, uau, eles começaram a fazer a missão que parecia impossível. Lembra que eu falei no começo? Determinação é decidir que vale a pena você ir até o fim naquilo que você deve fazer. E os discípulos nos ensinam, que depois a gente vai ouvir outras histórias deles. Eles ensinam que, mesmo quando a missão parece impossível, a gente
não deve desanimar. Mesmo que pareça impossível, não desanime. Não desista. Seja determinado e continue fazendo aquilo que você deve fazer. Aquilo para que Deus te chamou. Isso mesmo, Deus também nos chamou para sermos testemunhas, para falarmos para as pessoas sobre o amor dele. Sabia disso? É difícil? É difícil. Às vezes a gente fica com vergonha? Fica com vergonha. Às vezes as pessoas vão tirar sarro da gente? Vão tirar. Mas a gente pode aprender com os discípulos que a gente não deve desistir, não deve desanimar, mas a gente deve ser determinado para continuar fazendo aquilo para que Deus nos chamou. Vamos fechar os nossos olhos, nos assentar e orar, pedir a Deus que nos ajude a cumprir essa missão que Ele nos deu, que é falar do amor dEle para todo mundo. Vamos lá? Arrume seu corpinho e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo grande amor do Senhor por nós, demonstrado por Jesus na cruz. Obrigado porque Jesus não ficou morto, mas Jesus ressuscitou. E Ele nos deu essa importante missão de contarmos para o mundo inteiro quão grande é o seu amor por nós e como o Senhor quer nos salvar. Nos ajude a cada dia a seguirmos em frente, a cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado, a cumprir o nosso dever, a nossa missão. Ajude para que a gente possa estar sempre animado, para a gente não desistir nem desanimar, mesmo quando as coisas pareçam impossíveis. Derrame o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas para nos dar essa alegria, essa força que precisamos para cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Sabe, lá em Gálatas, que é o nosso versículo desse mês, capítulo 6, versículo 9, fala o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6, 9. A gente vai ter o mês inteiro para decorar esse versículo. E esse versículo fala sobre isso, que todos os dias nós temos tarefas a cumprir e nós temos essas missões bem importantes que Deus nos deu, que a gente cumpre todo dia com a nossa vida, não é verdade? E olha o que Gálatas fala. Não vamos desanimar, não vamos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo próprio nós colheremos. Será que é colher lá da terra que Paulo está falando para os Gálatas? Não, Paulo está falando que no tempo próprio Deus vai nos recompensar, Deus vai dar os frutos daquelas boas ações, daquilo que nós estamos fazendo. Mas o versículo termina: se não desanimarmos. Se a gente desanimar, desistir, parar, a gente não vai terminar aquilo que começou, né? E às vezes não é fácil terminar a lição de matemática, se controlar no jogo de videogame, terminar de lavar a louça, de secar a louça, de fazer as tarefas que a mamãe pede para ajudar em casa, não é verdade? Mas a Bíblia fala, se a gente não desanimar, se a gente continuar, se a gente não desanimar de falar de Jesus para as pessoas, nós vamos colher aquilo que Deus tem preparado para nós. Muito bom, não é? Vamos sempre lembrar disso, sem desistir, sem desanimar, sempre obedecendo aquilo que Deus tem nos dado. Uma boa semana para vocês e que Deus nos abençoe para cumprir essa missão, que parece impossível, mas que Ele está com a gente para cumprir, não é verdade? Um beijo para vocês!